Então, como eu falei, o algoritmo de for fluxo faz uso do corte mínimo. O valor do fluxo máximo em uma rede D é igual à capacidade do corte mínimo de D. O corte mínimo é o gargalo da rede, ou seja, o ponto de passagem mais estrito entre os vértices ST. Só vai passar pela rede o fluxo que couber nesse gargalo. Então, o algoritmo de for fluxo pseudocódigo é esse. E basicamente o que ele faz? Ele utiliza do algoritmo de busca em largura para encontrar o menor caminho e montar uma rede residual que vai nos dar justamente o nosso corte mínimo. Vamos ver, a partir do exemplo que nós vimos anteriormente, como é que esse algoritmo trabalha. Bom, então o nosso grafo D do exemplo anterior é este aqui, onde S é a nossa fonte e T é o nosso sumidor. Nós queremos saber qual é o fluxo máximo que pode ser transportado de S para T. Então, dados os pesos das arestas, inicialmente o fluxo transportado em cada aresta é igual a zero. Ainda não transportamos nada nesse grafo, é o estado de inicialização. Então, o que o algoritmo faz? Ele utiliza o algoritmo de busca em largura para encontrar o menor caminho de S para T. O algoritmo de busca em largura, não esqueça, ele encontra o menor caminho em relação ao número de arestas necessárias para conectar o vértice inicial e final. No algoritmo de busca em largura, em nada se usa a questão dos pesos, ok? Diferente dos algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford e Ford-Walsh, por exemplo. Então, daqui nós temos dois possíveis caminhos que são... Dois não, né? Temos vários caminhos que são mínimos aqui. Por exemplo, o caminho S1, 2 e 3 consome 3 arestas. O caminho S3, 4 e T também 3 arestas. Assim como o caminho S3, 2 e T também tem 3 arestas. Então o algoritmo poderia escolher qualquer um desses caminhos, porque todos são mínimos. Né? São necessários percorrer somente 3 arestas para se chegar saindo de S em T. Então vamos supor que o algoritmo tivesse escolhido esse caminho, tá? Usando o algoritmo de busca em largura. Uma vez que ele escolhe esse caminho, o que ele vai fazer? Ele vai transportar nesse caminho o fluxo máximo que ele puder. Tá? Então ele vai atualizar o fluxo máximo e o fluxo das arestas que compõem o caminho com base na menor folga do caminho. Nesse caso, nesse caminho S1, 2 e 3, né, a aresta de menor peso que compõe esse caminho é justamente a aresta 2T, que é 30. Então, obviamente, o fluxo que ele consegue transportar aqui é de no máximo 30, porque pela lei da conservação, todo fluxo que chega deve sair. Okay? Então, eu não poderia transportar 50 aqui, porque eu não conseguiria transportar os 50 de 2 para 3, eu ia ter que reter 20, e não pode, todo fluxo que chega sai. Então, para garantir a lei da conservação, eu posso transportar no máximo 30, certo? Transporto 30 aqui, chegou 30, transporto 30, chegou 30, transporto 30. Beleza. Uma vez que eu transportei 30, eu atualizo, né, o que já foi utilizado. Então, de 50 já usei 30, de 60 já usei 30 e de 30 eu já usei 30. Eu já saturei esse caminho aqui, não posso transportar nada porque eu já transportei 30. Então o que o algoritmo faz? Ele monta a rede residual. Né? Uma vez que eu transportei 30, eu monto uma rede residual de trás para frente. 30, 30, 30, o que foi transportado. Para que essa rede residual? Para saber justamente quanto eu ainda posso transportar. Né? Se eu já transportei 30, então soma o peso menos a rede residual é o que eu ainda posso transportar. Ou seja, de S para T eu ainda consigo transportar 20. De 1 para 2 eu ainda conseguiria transportar, por exemplo, 30. Agora, de 2 para T eu não consigo transportar nada, né? Porque se eu subtrair o peso da aresta e o resíduo, dá zero. Quer dizer, eu já saturei essa aresta, eu não posso mais transportar nada aqui. Tá? Então, a gente monta a rede residual e em seguida, é um M aqui, em seguida, o mesmo procedimento deve ser realizado enquanto existir um caminho entre S e T. Então, agora que eu já fiz esse caminho, qual seria um outro possível caminho mínimo
utilizando o algoritmo de busca em largura, a gente pode utilizar S, 3, 4 e T, né, porque utiliza só 3 arestas. E a gente poderia também S, 3, 2 e T, que também só utiliza 3 arestas. Entretanto, se ele escolher o caminho S, 3, 2 e T, ele não vai poder transportar nada, porque nesse caminho a gente já tem uma aresta saturada. Peso menos resíduo, 0. Então aqui não pode transportar nada. Então não faz sentido eu escolher esse caminho. O algoritmo não escolheria esse caminho, porque ele não pode transportar nenhum fluxo aqui mais, porque essa aresta já está saturada. Então, a possível escolha seria essa. S, 3, 4 e T. Então, daqui, quem é meu gargalo? Ou seja, qual é a aresta de menor peso? S3, que é 40. Né? Peso menos resíduo dá 40, porque ainda não tem resíduo aqui. O resíduo é 0, então. Então, 40, posso transportar 40. Então, aqui vamos transportar 40, 40 e 40. É o que vai acontecer. Tá? Transporta 40, chegou 40, transporta 40, chegou 40, transporta 40. Então, quer dizer que chegou 30 por aqui, 40 já tem os 70, o fluxo que eu queria transportar. Mas o que o algoritmo vai fazer a partir desse momento? Calcular a nossa rede residual. Então, como ele transportou 40, ele retorna 40. Para quê? Para saber quanto eu ainda posso transportar em cada aresta. Né? Peso menos resíduo, 10. Então, aqui eu ainda poderia transportar 10. Peso menos resíduo, 20. 60 menos 40, 20, ainda poderia transportar 20. Peso menos resíduo, 0. Então, aqui eu saturei a aresta. Então, se eu saturei a aresta, eu não posso mais usar esse caminho. Né? Não posso mais transportar nada aqui. Então, percebam que como eu saturei essa aresta e essa aresta, eu não tenho mais caminhos possíveis que ainda me permitam transportar fluxo de S para T. Então, essas duas arestas que foram saturadas, a gente pode perceber que ela faz justamente o nosso corte mínimo, que seria daqui para cá. Tá? Então, o corte mínimo nos dá o fluxo máximo. O fluxo máximo que pode ser transportado nesse gráfico, de S para T, da fonte para o sumidor, é justamente igual a 70. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Então, dado esse gráfico, verifique qual foi o fluxo estipulado para a rede abaixo. E esse valor estipulado é máximo. Caso negativo, encontre o valor ótimo para o fluxo máximo da rede. Então, nesse caso, para a gente estipular o fluxo que foi transportado, basta olhar o fluxo que está chegando nas arestas incidentes ao sumidouro. Né? Nessa aresta está chegando 2 e nessa aresta está chegando 2. Então, o fluxo que foi transportado aqui foi 4. Certo? Uma vez que está chegando 2 em cada aresta incidente ao nosso sumidouro. É o que concluímos aqui, né? O fluxo que está sendo transportado nas arestas incidentes é 2, então o fluxo foi de 4. Esse fluxo é máximo? Bom, para a gente saber se o fluxo que pode ser transportado de S para T, o fluxo máximo é 4, a gente tem que encontrar o corte mínimo. Né? O corte mínimo seria justamente este aqui. Ó. Esse é o corte mínimo. Nesse corte mínimo, quem é o nosso X? Nosso X são todos os versos que estão desse lado. S, 1, 2 e 3. Quem é o nosso Y? V menos X, que seria, nesse caso, 4 e T. Então, as arestas envolvidas no corte são aquelas de extremidade inicial em X e extremidade final em S. Quais seriam as arestas, então? 1T, né? É esta aqui. 2, 4. Percebam que a aresta 4, 3 não é, porque a aresta 4 ela pertence a Y, não a X. São só as arestas de X para Y. Então, a aresta 1T tem peso 3. E a aresta 2, 4 tem peso 4. Logo, o nosso corte mínimo tem peso 7. Portanto, esse é o nosso fluxo máximo. Portanto, 4 não é o fluxo máximo dessa rede. O fluxo máximo é 7.
Quais são as arestas que são envolvidas nesse fluxo máximo? Vamos ver. Então aqui seria o corte, ó, corte mínimo. O corte mínimo nos dá um fluxo igual a 7. E vamos ver como encontrar esse fluxo máximo. Então, utilizando o algoritmo de busca em largura, a gente encontra o caminho com as menores arestas, com a menor quantidade de arestas envolvidas, né? Então, um caminho mínimo que só utiliza duas arestas é esse aqui, S1, 1T. Então, nesse caminho, eu vou riscar aqui, ó, de S para 1 e de 1 para T. Então, nesse caminho, qual a aresta de menor peso? 1T, tem peso 3. Então, esse é o fluxo que eu posso transportar, ok? Então, eu vou transportar 3 aqui, 3 aqui. Se eu transportei 3, aí eu monto a minha rede residual de 3 e de 3. Quer dizer que aqui, essa aresta já está saturada. Não posso mais usar. Peso menos resíduo é 0. Ok? Beleza. Então já chegou 3 aqui. Agora, utilizo o algoritmo de busca em largura de novo para encontrar um caminho mínimo. Então, um outro caminho mínimo agora que utiliza 3 arestas, por exemplo, seria esse aqui, ó. De S para 2, uma aresta. De 2 para 4, 2 arestas. E de 4 para T, 3 arestas. Perceba que existem outros caminhos que consomem mais arestas, então o algoritmo de busca e largura não o iria escolher. Tá, então o menor caminho seria esse. Desse menor caminho, qual o aresta de menor peso? S2, que tem peso 2. Então esse é o fluxo que eu vou transportar. Transporto 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Chegou 2. Ok? Isso aqui eu vou somar, né? Então, monto a minha rede residual. Daqui para cá, 2. Daqui para cá, 2. E daqui para cá, 2. Peso menos resíduo é o que ainda pode ser transportado na aresta. Logo, essa aqui foi saturada. 2 menos 2, 0. Não posso mais usar. Mas essa aqui eu ainda posso usar. Perceba. 4 menos 2, 2. Ainda posso transportar 2 aqui. E aqui, 5 menos 2, 3. Ainda posso transportar 3 aqui. Então, agora, o que é que o algoritmo ia fazer? Utilizar o algoritmo de busca em largura para escolher o menor caminho. Então, o possível caminho seria esse aqui, ó. De S para 3, de 3 para 2, de 2 para 4 e de 4 para T. Seria esse caminho utilizando 4 arestas. Nesse caminho, qual o menor fluxo que pode ser transportado? Olha, aqui eu posso transportar 3. Aqui também. E aqui também eu posso transportar 3, né? Peso menos resíduo, 3. Só que aqui eu só posso transportar 2. Peso menos resíduo. 4 menos 2, 2 ainda pode. Então, o menor transporte, o menor fluxo é esse, é o 2. Então, eu vou transportar 2. 2 aqui, 2 aqui, mais 2 aqui, né? Já foi transportado 2 mais 2 e mais 2 aqui. Logo, chegou 2. Então, atualmente chegou 7, que é justamente o nosso fluxo máximo. Atualiza a rede residual. Aqui de 2 iria para 4. Aqui também de 2 iria para 4. E essa aresta agora sim foi saturada. Né? Peso menos resíduo 0, não posso mais usar. Aqui eu criaria o resíduo de 2. Então ainda poderia transportar 1, 3 menos 2, 1. E aqui eu criaria o resíduo de 2, 3 menos 2, 1. Percebam que agora eu não tenho mais caminho possível de sair S chegando a T sem passar por arestas saturadas. Então eu não poderia mais transportar o fluxo, uma vez que eu já cheguei no meu fluxo máximo, certo? Que seria justamente igual a 7. Ok? Então é dessa forma que o algoritmo trabalha.
Leiam o material complementar que tem no CIGAR sobre a análise da complexidade desse algoritmo. Tá? Então, estudem e resolvam as questões da unidade 5.